Amados, eu vim aqui trazer uma reflexão hoje, naquilo que se prega hoje, naquilo que se prega nos púlpitos de hoje, naquilo que a gente possamos analisar, não teologicamente, mas na questão evangélica. O que realmente está a promover as mensagens de hoje, se as mensagens estão a trazer vida, não está a trazer vida. Eu tenho um problema hoje de encarar, de analisar as mensagens de hoje como mensagens assassinas. Eu sei de que tem púlpito que se prega a verdade, tem. E tem púlpito que as mensagens são com vida, trazem vida. Mas tem púlpitos que as mensagens estão a matar. Por isso eu quero aqui trazer essa reflexão com relação ao livro de 2 de Reis, no seu capítulo de número 4, versículo 38 a 41, onde que fala que havia morte na panela. Eu quero aqui trazer essa reflexão. A primeira coisa que você vai entender é que havia fome na terra de Gilgal. Hoje, nós também, exemplo de Gilgal, em Angola, passamos por fome. Principalmente na época de Covid, houve muita fome, muita fome. E até hoje também, por causa do preço de arroz disparar, também estamos a viver com muita fome. Então vim aqui trazer essa reflexão, dizer de que independentemente de Angola viver, Peru está a viver, mas está vindo uma provisão de Deus sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que havia jovens filhos de profeta, que estavam sentados com Eliseu. E por que estavam sentados? Estavam sentados porque eles estavam aí para poder serem direcionados. Hoje as pessoas aprendem a profetizar. Hoje as pessoas aprendem um ofício de profeta, tá? Ou recebem, ganham um dom de profecia, que eu não chamo ofício de profeta, não. É um dom de profecia. Ele acha que só porque ele já consegue profetizar, então ele acha que já não pode mais sentar ao lado de homens de Deus, ao lado de pessoas com experiência, para ele poder aprender. Por isso que muito desses movimentos proféticos estão a criar problemas sérios, porque é por essa razão que pequena oração está a se cobrar. Por quê? Porque muitos deles não tiveram direcionamento. Aliás, inclusive, algumas dessas pessoas são mais bruxas do que homens de Deus. Então é por essa razão que, como eles são do que eles são, não querem sentar ao lado de homens de Deus, ao lado de pessoas com experiência, para poderem ser direcionados. Outro sim que a gente encontra hoje, e por que há tanta essa brincadeira no Evangelho, é porque as pessoas estão fazendo aquilo que Deus não lhe direcionou. Deus não lhe mandou fazer, ele está fazendo, porque aqui a Bíblia diz que Eliseu mandou seu moço Geazi fazer um caldo, mas tinha que apanhar erva na mata. E a pessoa já disse que um desses homens se levantou, foi apanhou ervas erradas. Por isso que hoje está se criando há muita brincadeira no Evangelho por causa disso. Porque as pessoas estão fazendo aquilo que não lhe foi direcionado. E eu estou pregando para você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, você que vai escutando, que vai ter parte desse vídeo, eu estou pregando para você. Porque é preciso você aprender, porque há muita brincadeira hoje no Evangelho e nós precisamos denunciar essas brincadeiras todas que existem hoje no Evangelho. Por isso que há muitas famílias com problema, muitas famílias morrendo por aí por causa de quê? Por causa do Evangelho que está se pregando nos púlpitos. São palavras, são os pregadores, pregações que estão a trazer morte no seio da nossa comunidade. E a Bíblia diz que ele foi, apanhou um cardo de uma trepadeira que não era própria. E quando trouxeram, meteram tanta aquela erva na panela. E aquilo fermentou tanto. E a Bíblia diz que quando o cardo estava bom, o caldo estava bom. O cozido, aliás, quando tentaram servir, disseram, olha, homem de Deus, há morte na panela. Escuta. Aquilo que podia ser provisão para alimentar os filhos de profeta, tornou algo de morte.
E por que tornou algo de mal? Porque a pessoa que foi não lhe havia sido mandado. Hoje, as pregações que poderiam ser provisão para a vida, para promover vida, está a trazer problemas sérios. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo aquilo que não lhes mandaram. E hoje, escuta, hoje, o governo, o nosso Estado, ele está criando, nosso executivo está criando tanta reforma só para poder mendigar essa questão da fome no seio das comunidades. Está criando muita reforma para ver se a fome termina no seio da comunidade. Mas o que eu vejo é que toda essa reforma, mas só sabemos que Jesus é Deus, e Jesus vai abençoar, e nós sabemos que Angola ainda vai voltar a produzir pela graça de Deus. Mas vamos voltar naquilo que eu quero aqui mostrar. É porque quando o caldo ficou pronto, no momento que eles iam servindo alguém, homem de Deus, a morte na panela. Porque aqui eu quero parar para te mostrar o que está acontecendo hoje nos púlpitos. O que se prega hoje nos púlpitos é mais morte do que vida. O que se revela hoje nos púlpitos é mais morte do que vida. Eu recebi um jovem que vai falar comigo, disse, pastor, estou com medo. Porque entrou numa live ali, e nessa live desses profetazinhos que ali aparecem, o que lhe foi revelado é algo que lhe trouxe medo e começou a ter visões que não poderia ter, que antes não tinha. O medo ficou totalmente com medo, sem recurso, sem estabilidade na vida dele. Por quê? Porque ele não sabia o que fazer, porque o que lhe foi revelado é algo muito sério. E nós sabemos que revelação, quando vem da parte de Deus, ela não traz medo, mas ela traz uma edificação dentro do homem. Então eu vim te falar, cuidado com esse movimento profético. Cuidado com esses profetas, é por isso que tudo que eles estão a fazer tem que ser pago. Por quê? Porque eles sabem. E eu não vejo esse movimento profético como um movimento de Deus. Eu não vejo isso como um movimento de Deus. Eu vejo isso como um movimento diabólico. Eu gosto de profeta. Eu sei que existe homem de Deus, tem profeta. Eu confirmo isso. Tem muitos homens de Deus que são homens de Deus. Mas esses movimentos que estão aparecendo ali são um movimento satânico. Profeta diabólico. Por isso que tudo por nada querem cobrar. Tudo por nada querem cobrar. Por quê? Porque o que eles têm não é de Deus. Precisamos ter consciência. E o problema também às vezes não é contigo mesmo, você que vai alimentar isso, você que vai lá, você que paga o mesmo. O problema também você às vezes também promove esse tipo de movimento. Precisamos ter um espírito de discernimento para a gente começar a pensar e analisar em que lugar eu preciso estar. Uma filha minha na fé foi visitar a prima. E a prima lhe convidou para ir numa igreja, das nossas igrejas pentecostais. Quando chegou lá, o tal profeta começou a lhe revelar. Aquilo lhe trouxe perturbação na mente. A menina não se sentia bem. Era preciso me mandar chamar. Quando ela veio até comigo, disse, pastor, se não me ajudar eu vou morrer. Eu disse, mas por que, filha? Não, eu fui para minha casa, na casa da minha prima, e ela me levou para uma igreja, o profeta me revelou, mas a partir daquele dia que revelou, eu estou com muito medo. Sabe por quê? Porque são assassinos, não são profetas de Deus. Porque que se prega lá não são nada de Deus. Por isso que muitos deles namoram com crente, dormem com crente, faz não sei o que com crente. Por quê? Porque não é de Deus. Então precisamos aprender isso.
Por isso que hoje, há que ter cuidado, você crente, quando vai para uma igreja, quando é convidado para uma igreja, tem que ter o espírito de discernimento, tem que saber que tipo de movimento é esse, o que se prega lá, se traz vida, não traz não. A Bíblia, tudo que está dentro da Bíblia é coisas que trazem vida. Mensagem deve trazer vida. Mensagem não é para trazer desestabilização no seio da sociedade, no seio das famílias, não, mas mensagem para trazer vida. Eu estou pregando para você, crente, que precisa parar, que precisa mudar, que precisa ter consciência, porque Deus quer transformar a sua vida. Existe um Deus com vontade de trazer provisão, mas não vai nesses lugares que estão trazer morte, não vai nesses lugares que estão trazer problema no seio das famílias. Não é isso que Deus quer contigo. Deus quer que você se salve, Deus quer que você tenha uma vida e vida com abundância. Na cacetoro yalama. Deremi tsorobe cacetequenha. Escuta, quando esse homem disse, homem de Deus, a morte na panela, Eliseu disse, dê-me farinha. E a farinha tornou como elemento para neutralizar a morte. Sabe o que eu estou falando? Nós vamos começar a pregar verdade. Dói a quem doer, mas vamos ter que neutralizar a morte que está na panela, essa morte que os púlpitos estão a trazer, essa morte que essas igrejas satânicas estão a trazer, essa morte que esses profetas diabólicos estão a trazer. Hoje, qualquer canto você vê profeta, hoje, qualquer canto você vê apóstolo, todo mundo é apóstolo, todo mundo é profeta, mas de apóstolo, de profeta, não tem nada. São mais assassinos do que outra coisa, são mais cobradores de impostos do que outra coisa. E eu vim aqui falar contigo, você que está nesta vida, que a tua vida é mais cobrar, é mais ser cobrador de impostos do que homem de Deus. Se você não parar, escuta o que eu vou dizer. Se você não parar, está chegar o tempo de Deus na sua vida, a ira de Deus vai se acender sobre a sua vida. Não brinca com coisas sérias, não brinca com coisa de Deus, não brinca com a igreja de Deus. A igreja não é tua, a igreja é de Deus, a igreja é de Deus. Deus vai te cobrar o tempo de você parar, o tempo que Deus está te dando. Eu tenho que você refletir que precisa parar, precisa ter consciência antes que você não pereça. Para, eu estou falando sério para você. Reflita, pare mesmo, para. Deixa a igreja caminhar, deixa a igreja de Deus, promove vida no meio da igreja de Deus, e Deus vai te abençoar. Não seja assassino, não mate essas almas, não faça isso. Em nome de Jesus, eu estou te pedindo, não faça isso, porque há um Deus que precisa dessa igreja. Então, meu amigo, essa é a palavra que eu trouxe nesta manhã, porque Deus quer mudar a sua vida. Então, reflita você, antes de ir em qualquer lugar, peça a orientação de Deus, peça direcionamento de Deus. Outro sim, não vai em qualquer convite sem falar com seu pastor, com seu pai na fé, com seu guia. Porque muitos crentes vão à igreja sem falar com o pai dele na fé. Depois, vê que o problema, vai lá, ganha um espírito que não dá para ganhar, depois quer correr no pai dele da fé. Cuidado. Também você cuidado. Não pisa nesses lugares. Então, que Deus de paz nos possa abençoar.